Fala galera, tudo bom? Quem fala é o Dr. Lucas, aqui da Veterinária Popular de Piratininga. E hoje a gente vai vir falar aí sobre um tema extremamente importante aqui na nossa região, principalmente, que é a respeito da girofilária, que é aquele vulgarmente conhecido como verme do coração. Então, o que é, né, a girofilariose? A girofilária, ela é um verme, né, que é transmitido através da picada do mosquito, né? Então, o mosquito, né, ele vem se alimentar do sangue do seu animalzinho e acaba inoculando, né, essa microlarva. Essa microlarva, né, ela tem a capacidade de migrar ali pela corrente sanguínea, infelizmente se alojar ali ao lado direito do coração do animal. Então a girofilária é um verme e existe prevenção, existem possibilidades da gente tentar evitar esse tipo de problema. Aqui na nossa região, né, a gente está numa região endêmica, né, dessa doença, tanto em Niterói, mas principalmente a região oceânica de Niterói, apresenta altíssimas, né, concentrações de casos dessas doenças. Então por isso é extremamente importante a gente não deixar de lado, né. O ciclo de vida, né, desse parasita, então, ela não é transmitida de cão para cão, né. Então se a gente tem dois cães em casa, por exemplo, né, um em contato com o outro, você não vai ter essa transmissão. A transmissão ela é feita por um vetor e esse vetor é o mosquito. A gente sabe que diversas espécies de mosquitos podem fazer a transmissão dessa doença, inclusive, né, em alta e nesse momento também o Aedes aegypti, né, ele também é transmissor. Então, à medida que existem vermes, né, machos e fêmeas se reproduzindo no seu animal, né, no cão, eles liberam microfilários na corrente sanguínea. Essas microfilárias elas precisam entrar em contato com o aparelho bucal do mosquito para maturar, né, e se tornar uma larva infectante. Isso tem um certo tempo ali entre a larva L1, que a gente chama, né, do estágio L1, até ela chegar no estágio infectante L3. A partir desse momento, né, no momento onde o animal, né, principalmente o mosquito, ele vai se alimentar novamente do sangue de outros cães, ele acaba inoculando essa larva, e aí sim essa larva é infectante. Ela vai ganhar a corrente sanguínea do animal, vai se alojar no lado direito do coração dele, e a gente vai acabar tendo até um entupimento da artéria pulmonar ou algo do tipo, que é onde a gente começa a ver, né, os sintomas aí da doença. Então quais são os sintomas, né, que esse parasita ele vai causar ao animal? Lembrando sempre que a girofilariose, o grande problema dela, porque normalmente no início da doença é uma coisa praticamente assintomática, uma doença que a gente não sabe muito bem que ela está acontecendo. Então quando o animal começa a apresentar os primeiros sintomas, né, a respeito desse problema, é quando a doença já está num estágio avançado, quando já existem repercussões hemodinâmicas, né, quando já existem alterações cardiológicas, principalmente os primeiros sinais e sintomas. E quais são eles? O primeiro sinal que a gente costuma ver, na grandíssima maioria das vezes, é tosse, né? Então o animal que tosse muito, lembrando que a tosse do cão ela é um pouco diferente da nossa, né? Ela parece um certo tipo de engasgo, né? Costuma ser o primeiro sinal de que isso pode estar acontecendo. Tosse, intolerância ao exercício, então aquele animalzinho que estava acostumado a brincar, a correr muito, que quando é exposto, né, a uma questão principalmente de exercício físico, de caminhada, de jogar uma bolinha, apresentar esse sinal principalmente de tosse, desmaios são comuns também de acontecerem nos estágios mais avançados da doença. Outra coisa que também em alguns estágios mais avançados da doença a gente costuma ver, né, por conta da sobrecarga cardíaca, principalmente do lado direito, é um aumento, né, do volume abdominal, uma questão que a gente chama de ascite, né, um acúmulo de líquido abdominal. Então, distensão abdominal, tosse, desmaios são comuns de acontecerem e principalmente também intolerância ao exercício, né? Quando o animal está intolerante, brincar, correr, pular como ele fazia antes. Então como que é feito, né, o diagnóstico da girofilariose, né? Isso em vários estudos, né, a respeito disso. O diagnóstico ele é pautado pela sorologia, né? Então o exame, né, ele tem que ser feito, né? A gente faz uma coleta de sangue do animal, exame rápido, é um teste rápido, né, sorológico. A gente pinga, né, umas gotinhas do sangue do animal ali, em 10 minutos você tem a resposta. Então esse é hoje, atualmente, né, o padrão ouro a respeito, né, do diagnóstico da girofilariose. É lógico, o hemograma ele também é muito importante com a pesquisa de microfilariose, né, então o hemograma, né, e principalmente o exame sorológico é o que faz a gente fechar o diagnóstico. Existe também a possibilidade, né, uma vez fechado esse diagnóstico, obviamente, quando a gente vai fazer uma avaliação desse coração, também existe a possibilidade da gente ter uma avaliação subjetiva, no ecocardiograma, né, de alguns sinais ou indícios de que esse verme pode estar ali alojado já no coração do animal. Mas a sorologia, né, é o que a gente costuma fazer. Em 10 minutos a gente consegue ter essa resposta se o animal é portador ou não desse tipo de doença, principalmente desse parasita. A partir do momento, né, que a gente costuma ver principalmente um animal intolerante ao exercício, um animal que tosse, lembrando que a tosse ela é como se fosse, né, uma espécie de engasgo, aumento do volume abdominal, prostração. Então esse momento, obviamente, a gente precisa do acesso veterinário, mas lembrando sempre que a melhor opção sempre é fazer a prevenção disso, né? Então
constantemente, né, a visita periódica ao veterinário, os testes realizados, eles são importantes, principalmente se a gente está numa área endêmica e a gente não faz o preventivo. Então, se a gente mora na área endêmica, na região oceânica de Niterói principalmente, ou em Niterói como um todo, região dos lagos, se a gente está nessas áreas endêmicas, é extremamente importante que constantemente a gente esteja fazendo, né, os preventivos aí, os exames necessários para o diagnóstico precoce da doença. Lembrando que todas as doenças praticamente, quanto mais precoce a gente tiver esse diagnóstico, bem melhor ali para o tratamento e para o prognóstico mesmo do que a gente está acostumado ali a ver. Então, a prevenção ela é extremamente importante, mas o diagnóstico ele também se torna extremamente importante, uma vez que a doença no início, né, no seu estágio inicial, ela é assintomática. A gente não sabe que o animal é portador da doença. Ele vai viver a vida normal. Quando começam a apresentar os sintomas, é o momento onde a doença já está avançada, né? Então, por isso que é prudente que a gente, né, faça o diagnóstico precoce da doença. Como que é feito, né, a prevenção, né, e principalmente o tratamento dessas doenças? A prevenção, né, da dirofilariose, na grande maioria das vezes, né, a medicina preventiva ela é sempre a melhor opção. Né? Então, quanto antes a gente tratar ou evitar o problema é sempre prudente. Atualmente no mercado existem diversos medicamentos que podem, né, fazer essa prevenção, desde os mais baratos até os mais caros. Bases conhecidas aí na medicina humana e na medicina veterinária, a ivermectina, por exemplo, são opções que a gente tem de prevenção. A opção atualmente, né, de melhor escolha é o ProHeart, né? Então existe uma medicação, né, injetável que ela faz essa prevenção de forma anual, porque todos os outros preventivos, exceto ele, tem que ser feito de forma mensal. Então existem opções para a gente fazer esse tratamento de forma mensal, que com a aplicação dessa medicação, que ela vai ter uma tecnologia de durar 1 ano. Então essa é a melhor opção ali para prevenção. Mas existem várias outras também no mercado, inúmeras bases que podem fazer esse tipo de controle. O tratamento, né, ele muda um pouco, né? Então, por exemplo, né, na medida que o ProHeart, né, que é esse medicamento injetável, ele deve ser administrado de forma anual. Quando a gente está pensando em tratamento, lembrando que no Brasil não existe nenhum tipo de remédio que a gente chama de adulticida, né, que eu mate o verme adulto. Então, isso é um tratamento longo, pouco mais longo, né, do que os demais, de forma gradativa, né? A gente precisa fazer o que a gente chama de slow kill, né? Eu preciso matar esse verme de forma com que eu consiga fazer isso de forma gradual e lenta, pois no Brasil não tem nenhuma medicação que a gente consiga fazer isso de forma rápida. Então, na medida, né, ali, sendo um pouco mais profundo, né, falando um pouco mais a respeito do tratamento, na medida que o ProHeart, né, ou a amoxicilina, que é a base, né, que a gente utiliza para o tratamento, você tem que fazer ela de forma anual, né? Estudos recentes, né, bem recentes aí já indicam o que a gente leva hoje como tratamento a cada 6 meses, né? Então, aplicações semestrais dessa medicação com outros antibióticos, com outras medicações para que seja feito o tratamento. Esses mesmos estudos mais recentes, né, eles já entraram falando ali pra gente, né, a respeito do tempo, né, de evolução do tratamento. Isso pode ocorrer ali de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio. Isso vai, obviamente, depender da particularidade de cada animal, mas na medida do possível, né, o tratamento ele deve ser feito semestralmente. Tratamento, né, 6 meses. E isso vai, né, o tempo, né, do controle, né, total ou, né, da morte ali do parasita. Isso vai depender muito de caso para caso, às vezes de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, isso pode acontecer. Dito isso, né, gente, então assim, a respeito principalmente da prevenção, então a gente sempre bate nessa tecla, a prevenção é sempre a melhor opção, mas se a gente está em casa, vendo o nosso animal muito quietinho, prostrado, com aumento do volume abdominal, apresentando tosse, esses são sinais característicos desse tipo de doença e que obrigatoriamente vão te levar até procurar um veterinário. Nós estamos aqui, né, localizados na região oceânica de Niterói, em Piratininga, no Shopping Barra Vento. Se precisar de alguma coisa, nosso telefone vai estar aqui embaixo da tela, no link. Também temos o nosso site, então qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está se colocando aqui à disposição para esclarecimentos, tá? Então isso é muito importante, mantenham sempre a prevenção em dia.